Tribunal Superior Eleitoral encerrou o primeiro dia do julgamento do processo aberto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A maior parte da sessão foi tomada pela leitura do relatório, documento que resume todas as etapas percorridas pelo processo. Durante 2 horas, Benedito Gonçalves, como diz hoje o Ditão, lembrou o andamento da ação e disse que foram analisados 682 documentos. O ministro destacou ainda que Bolsonaro não tinha embasamento em provas a afirmar que as urnas poderiam ser fraudadas. Vamos ouvir o Benedito. O discurso à autoridade diplomática estrangeiras, que permitia também alcançar a autoridade brasileira e que se voltava a impressionar a toda evidência a população em geral, culmina com avisos sobre a iminência de fraude, sempre associada ao voto digital, indicando que o sistema vigente estaria disposto para forjar resultado eleitoral favorável ao candidato do partido da esquerda, que desde sempre despontava como seu principal oponente. O prestígio e a imponência do cargo de presidente da República, o teor do discurso e a proximidade cronológica com as eleições convergem no evento de 18/7 de 2022 para gerar impacto e a inquietar ânimos pessimistas com relação à legitimidade do pleito e que já vinham sendo exasperados em outros pronunciamentos. Esse, então, o relator do processo, Benedito Gonçalves. A defesa de Bolsonaro defendeu a rejeição da ação contra o ex-presidente. Durante a sustentação, o advogado Tarcísio Vieira de Carvalho disse que a reunião ocorreu antes do período eleitoral, em 18 de julho, quando Bolsonaro não era nem candidato oficial às eleições de 2022. O arrepio do devido processo legal, no devido processo legal, são os meios que justificam os fins. Não para colocar fim eleitoral em Bolsonaro, no bolsonarismo, ou mesmo para varrer do mapa político um projeto de direita para o Brasil. De acordo com esse desenho inicial da causa, a defesa, ministra Carmen Lúcia, ofereceu contestação, produziu provas, e a causa de pedir delimita o contraditório. Isso não é uma questiúncula, isso é uma questão constitucional. Trata-se de assegurar o contraditório e a ampla defesa com todos os meios e recursos a ela, ampla defesa, inerentes. Não havia alteração da causa de pedir e, com a contestação, circunscrito o contraditório, demonstrou-se que na conduta dos investigados não há traço de abuso do poder. O ato foi eminentemente de Estado, foi institucional e oficial, fazendo uso do artigo 84(7) da Constituição Federal, foi realizado não na presença de eleitores, não na presença de candidatos, não na presença de atores eleitorais no plano geral das eleições de 22, foi publicizado, foram encaminhados convites ao TSE, ao Supremo, ao TST, ao TCU. O ministro Fachin, à época, chegou a responder dizendo que não iria. Foi despido de gravidade, notadamente para os fins alusivos a esse tipo de ação que a AGE e o ministro Benedito, no dia 8 de dezembro de 22, a Excelência acabou de pontuar isso no relatório, proferiu uma decisão de saneamento, de organização do processo. Esse, então, o advogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira de Carvalho. Em seguida, o PDT e o Ministério Público Eleitoral pediram a condenação de Bolsonaro e a decretação da inegibilidade. Vivemos o tempo das encenações, o tempo das óperas bufas, o tempo em que a narrativa é superior à descrição dos fatos. Esta é uma tônica deste momento que o Brasil vive. O grande incentivador das narrativas voga, como diriam os colunistas sociais, em lua de mel na Europa, patrocinado diariamente pelo povo brasileiro. É uma lua de mel que não finda,
né? Começou lá em janeiro, nas primeiras viagens deste casal que beira ao ridículo. Eu disse isso? Disse? Repita. Deste casal que beira ao ridículo, né? E que justifica esses périplos de viajores internacionais com possíveis negociações que deem importância e visibilidade à diplomacia brasileira e à inclusão do Brasil nestas discussões relevantes sob o ponto de vista internacional. Eu já volto a esse assunto, porque também está na pauta a viagem do Lula. Sendo muito claro em relação a esta encenação que eu chamo do julgamento do Bolsonaro. O julgamento está suspenso, ele volta terça-feira, a previsão simplória, que já foi feita hoje pela manhã com os nossos comentaristas, primeiro com o Martins, depois com o Couto. Eles têm a mesma visão que eu tenho em relação ao que pode acontecer. O máximo que pode acontecer, o Nunes Marques pedir vistas do processo, e isso seria um sucedâneo, não é uma solução, é apenas a postergação da decisão. A decisão, eu já disse ontem, concordo que ninguém aqui é pitonisa, mas a nossa experiência nos permite dizer que a previsão é um 7-0 ou um 6-1. O Bolsonaro terá, sim, os direitos políticos cassados, é voz corrente em Brasília, ele sabe disso, e a resposta que o povo brasileiro dá é aquela que ela deu hoje, e nós vamos começar a entender isso na pauta 2. Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido por uma multidão de simpatizantes, inclusive quem está nas redes sociais já pode acompanhar como estava Porto Alegre hoje pela manhã, já que o Bolsonaro desembarcou nesta quinta-feira por lá. Cercado pelos apoiadores, Bolsonaro subiu na lateral de um veículo e, com a porta aberta, deixou o terminal em carreata, seguindo por carros e motocicletas. O ex-presidente está em visita de 2 dias ao Rio Grande do Sul, cumprindo agendas políticas. Quem está na live consegue ver como é que foi a chegada do Bolsonaro lá no Rio Grande do Sul. Você está ouvindo Direto ao Ponto, com Ogier Duque, na Mercosul FM. Pois contra a realidade, contra o fato, a narrativa perece. E o fato é que um viaja e ninguém vai recebê-lo, nem mesmo a Patuleia, que era convocada anteriormente com os fundos dos sindicatos. E os sindicatos estão sem grana para patrocinar agora, nem mesmo a, como é que eles chamam? Mortandela, porque eles não chamam de mortadela, e muito menos compram a Cerati. Então é mortandela. O que está rindo? Porque a Cerati é boa, né? Cerati é boa. Boa. Convenhamos, ainda mais essa hora que a gente está com fome, um pão, aquele sanduíche de mortadela Cerati, com um pãozinho italiano bem torradinho, é show de bilheteria. Dá para entender que as pessoas fiquem felizes quando vão nos eventos. Mas é que esse pessoal da esquerda é tão medíocre e é tão mau que nem uma mortadela de qualidade compra para os eventos. Comprava quando eles eram pagos pelos sindicatos. Eu gostaria de lembrar que o PT de São Paulo deve 44 milhões. Né?